Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e você está aqui comigo começando a primeira aula de uma série de 3 aulas sobre PCR digital. E como você pode ver, eu estou aqui num lugar meio diferente. Vamos começar uma aula num lugar meio diferente. Eu vou te falar que essas 3 aulas sobre PCR digital serão aulas práticas e depois que eu rodar a vinheta, eu vou te falar por que são 3 aulas e por que a primeira aula prática está acontecendo aqui na cozinha da minha casa. A gente se vê já já. Beleza, então vamos lá, vou te explicar por que são 3 aulas, por que nós resolvemos fazer 3 aulas sobre o tema PCR digital. Bom, primeiro porque nós estamos, meu querido, na terceira geração da PCR. Já parou para pensar nisso? Nós temos a PCR convencional, desenvolvida por Kerr Mullis lá na década de 80, depois veio a PCR em tempo real, que está aí até hoje, né, sendo padrão ouro para diversas aplicações, sendo muito utilizada em diversos laboratórios, e agora nós temos a possibilidade de aplicar a PCR digital, que foi desenvolvida faz certo tempo já, mas tecnologia para aplicá-la de uma maneira adequada, com um custo decente, nós estamos tendo agora. E a PCR digital, sendo a terceira geração, muito possivelmente vai substituir o que hoje é realizado talvez por PCR e também por PCR em tempo real. Então é muito provável que você em algum momento aí no futuro, um presente ou no futuro, venha utilizar a PCR digital. Eu falo no futuro porque a técnica está disseminando, ela está cada vez mais popular, mas eu tenho certeza que tem muita gente aí que está me assistindo já faz PCR digital ou tem um equipamento de PCR digital no seu laboratório ou está querendo comprar, adquirir um equipamento de PCR digital para aplicar, para colocar no seu laboratório. Então essa técnica está crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais popular. Nós temos uma diminuição do custo, inclusive hoje já é possível fazer reação de PCR digital com o custo de uma reação de PCR em tempo real. E a PCR digital tem diversos benefícios em relação à PCR em tempo real. Então é muito provável aí que você ou já use ou vá utilizar a PCR digital no futuro muito próximo. E como eu disse, essas 3 aulas serão 3 aulas práticas. A primeira aula prática vai ser aqui na cozinha da minha casa e tem tudo a ver você fazer biologia molecular e estar dentro de uma cozinha, não tem? Claro que tem, eu já falei para você que um chefe de cozinha tem tudo a ver com um biologista molecular, inclusive tem até aqui, ó, nós temos, não sei se perdeu o foco aí, nós temos aqui o símbolo de um reality muito famoso, que agora deu uma ajustada, né? Deu uma ajustadinha aí no símbolo para ficar de acordo com a nossa situação aqui, mas eu já falei outras vezes, a biologia molecular tem tudo a ver com cozinha. Na cozinha nós temos o chefe. Na Biomol, nós temos um biologista molecular, um cientista. Na cozinha, nós temos ingredientes. No laboratório, nós temos reagentes. Nós temos receitas, nós temos protocolos, nós temos autoclave, nós temos panela de pressão, nós temos geladeira, nós temos freezer, nós temos ultra freezer, tudo isso é utilizado em ambos os lugares, então tem tudo a ver. Biologia molecular tem tudo a ver com cozinha, mas na aula de hoje, especificamente na aula de hoje, eu vou começar explicando o PCR digital para vocês fazendo cookie. Nós vamos cozinhar, nós vamos fazer assar alguns cookies aqui, eu vou preparar alguns cookies e você vai ver que isso tem tudo a ver com a técnica da PCR digital. Aproveitando, deixa eu falar aqui rapidinho para você como nós estamos dividindo essas 3 aulas aqui. As 3 aulas são assim, ó. A primeira aula prática vai ser aqui na cozinha, eu vou assar cookies com vocês e vocês vão entender assando cookie, como é possível a técnica de PCR digital, que tem tudo a ver com os cookies, como é possível a técnica da PCR digital nos trazer valores numéricos, como de quantificação de expressão de um gene, de um patógeno, quantificação de carga viral, por exemplo. A primeira aula vai ser aqui, a gente finaliza essa primeira aula lá no laboratório, que eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona a plaquinha, como funcionam as partições, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Da segunda aula vai ser inteira a prática lá no laboratório, nós vamos no laboratório, meter a mão na massa mesmo, fazer a PCR digital, vocês vão ver. Vai ter um pedacinho de teoria, porque eu vou mostrar para vocês o protocolo, né? Para não chegar lá fazendo, vou mostrar o protocolo na teoria, depois a gente vai na prática e vocês vão ver tudo acontecendo. E no terceiro dia vai ser uma aula prática de análise dos resultados das corridas que a gente fizer, análise dos resultados, e a gente vai fazer análise no software, meter a mão na massa mesmo e falar um pouquinho sobre as aplicações da PCR digital. Mas acontece que ainda assim a PCR digital, que está ganhando cada vez mais popularidade, chegando em diversos laboratórios, tem muita gente ainda que não entende direito como ela funciona. Até PCR em tempo real mesmo, tem muita gente que enrosca ainda. Imagina a PCR digital que está chegando aí mais recentemente.
Então nós vamos começar essa aula de hoje com calma aqui na cozinha, fazendo cookies de M&M's. Você vai entender, se você nunca entendeu ou entendeu mais ou menos como funciona a PCR digital, hoje eu garanto para você que você vai entender de uma maneira muito simplificada, com bastante qualidade. Nós vamos assar cookies, inclusive, deixa eu já fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você me fale aí, para a gente começar essa aula, quantos M&M's amarelos eu tenho aqui dentro desse meu becker, dessa minha caneca becker? Você consegue falar? Batendo o olho aí, talvez você consiga chutar, né? Você olhando aqui quantos M&M's amarelos tem em volta aqui da caneca e tal, você consiga chutar um valor aí aproximado. Mas eu quero saber o valor exato, eu quero saber quantas unidades de M&M amarelo tem aqui dentro. Dá para saber? Dá, se eu pegar e contar o que tem aqui dentro, dá, né? Se eu pegar e tirar cada um deles, aqui que eu tenho uma quantidade que não é tão grande de M&M assim, é só tirar aqui e contar. Mas vamos imaginar que essa minha caneca aqui, ela não é pequenininha assim. Ela é uma caneca, sei lá, que tem M&M pra caramba. Tem M&M até o teto aqui da minha cozinha. Daria pra gente olhar aqui pra minha cozinha, lotar de M&M e falar quantos M&M's amarelos nós temos? Não dá, não dá. Dá pra chutar, dá pra calcular, mas mais ou menos, mas saber exatamente não dá. Porém, se a gente pegar nós pegarmos esses M&M's aqui, particioná-los, separá-los em pequenas porções e aí olhar individualmente para cada porção, será que aí daria? Aí começa a ficar mais fácil. É isso que a gente vai fazer. E para fazer essas porções, essas partições, nós vamos fazer cookies. É isso que a gente vai fazer. Então nós vamos começar agora essa aula de culinária, de preparação de cookies. Depois eu deixo a receita aqui desses cookies que eu peguei na internet. Eu vou deixar a receita aqui para vocês, mas claro, aqui nós estamos para aprender biologia molecular e não culinária. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar a parte do vídeo onde eu estou preparando os cookies. Eu só vou preparar aqui para vocês verem que eu preparei mesmo. A gente vai preparar aqui os cookies. E nas partes que são mais importantes da receita, que tem a ver com a aula, obviamente, eu paro para falar com vocês e explicar uma coisinha ou outra. Fechou? Então vamos lá, eu vou começar, vou acelerar aqui, eu acho que eu vou fazer até um negócio. Tive uma ideia aqui um pouco antes de começar a gravar essa aula. Eu acho que enquanto eu estiver fazendo os cookies aqui, eu vou abrir uma live no Instagram. Vou abrir uma live no Instagram e falar com o pessoal que está aí assistindo. Eventualmente, a gente tiver de bobeira, vai me assistir fazendo esses cookies e aí depois você vai poder assistir aí na aula quando ela for lançada, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Os cookiezinhos. Ó, tem que ficar bom, hein? Porque bonito eles não estão, mas tem que ficar gostoso. Esse aqui, ó, tem pra boca do pai. Bom demais. Bom, terminamos de assar os nossos cookies aqui. Eles ficaram bonitos? Não. Eu deixei queimar? Deixei, mas ainda assim eles são gostosos e dá para fazer aqui o que a gente precisa. Olha só, para a gente começar aqui a fazer a nossa analogia, vocês entenderem esse processo de contagem dos M&M's amarelos, lá atrás a gente não conseguia, né? A gente não conseguia porque estava tudo num pote misturado, a gente não conseguia, mas nós particionamos, separamos os M&M's em cookies. Foi isso que a gente fez, cozinhou os cookies assou os cookies para separar os M&M's, para particionar os M&M's. Beleza? Agora, para a gente começar essa analogia aqui, para a gente entender do zero mesmo, vamos imaginar, por alguma razão, motivo místico aí, vamos imaginar que não seja possível que um cookie tenha mais do que um M&M amarelo. Então, se a gente vê um M&M amarelo naquele cookie, ele é o único, certo? Não dá para ter dois M&Ms amarelos dentro de um cookie. Vamos começar imaginando essa loucura, não é a realidade, mas vamos imaginar isso. Aí ficaria muito fácil fazer o processo de contagem, codificação. Bastaria contar os cookies com M&M amarelo, que seria a quantidade de M&M amarelo. Seria isso aqui, então. A gente vindo aqui para os nossos cookies, ó, bastaria encontrar aqui dentro dos 20 que nós temos quais tem M&M amarelo. Então aqui não, aqui tem um, 2, né? 2, não, 3, que tem um pedacinho aqui que eu tô vendo, 3 do amarelo, 3, 4, tem aqui um 4, não, 5, não, 6, não, 7, aqui tem um pedacinho aqui, amarelo, quase não dá pra ver, 7 e não. Então dos 20 cookies, 7 deles tem M&M amarelo, então seria a contagem aí, nós poderíamos falar que
Portanto, nós tínhamos lá no pote 7 M&M's amarelos, tá? O que a gente fez aqui nesse processo foi identificar os cookies com M&M amarelo, que a gente pode chamar aqui no nosso caso de cookies positivos, e os cookies que não tinham M&M amarelo. M&M amarelo são os cookies negativos. Então nós separamos os positivos e os negativos e nós simplesmente fizemos a contagem dos cookies positivos. E aqui, neste momento, você já tem a definição do que é digital. Porque o digital, a definição do digital é isso, 0 ou 1, sim ou não, presente ou ausente, positivo ou negativo. Então a primeira coisa que a gente já fez aqui, né, nessa primeira analogia, foi você entender o que é esse conceito de digital, né, que a gente vai ver lá na PCR digital daqui a pouco. Mas, obviamente, nós temos um problema nisso aqui que eu fiz. Porque existe a possibilidade real de um cookie receber mais do que um M&M amarelo. Pode ser que ele tenha 1, pode ser que ele tenha 2, pode ser que ele não tenha nenhum, pode ser que ele tenha 3, não dá para saber. Às vezes o M&M, muito possivelmente isso aconteceu, ele está enfiado ali no meio, a gente não conseguiu ver, o M&M amarelo está enfiado ali no meio, a gente não conseguiu ver, ou ele está ali na parte de baixo, a gente não conseguiu ver. Então, muito provavelmente aqui no meio dos nossos cookies, nós temos cookies com mais do que um M&M. Então, essa simples contagem não faria sentido. Porém, existe algo que a gente consegue trabalhar dentro da estatística, uma distribuição dentro da estatística chamada distribuição de Poisson, que resolve esse problema pra gente. Olha só, você vai entender esse negócio porque é fácil. Só que para isso nós viemos aqui na verdade para o estúdio, aqui para o escritório, porque eu vou mostrar alguns slides aqui. São poucos slides, mas vou mostrar só para a gente fechar o raciocínio mesmo, ir lá para o laboratório e depois encerrar a aula. Então vamos lá. Entendendo a distribuição de Poisson, vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que na hora que eu fui lá no mercado comprar o meu saquinho de M&M para fazer os cookies, tivesse dado um pepino, algum problema lá na fábrica de M&M's e a quantidade de M&M amarelo estava muito discrepante em relação à quantidade de M&M de outras cores. Imagina que tivesse uma quantidade muito menor de M&M amarelo em relação a M&M de outra cor. Aí eu ia abrir o saquinho, jogar ali todo o meu saquinho cheio de M&M lá na minha massa, na mistura, na hora que eu estivesse fazendo os cookies, eu teria só 2 ou 3, vamos falar 3. Se eu tivesse 3 M&M's amarelos e todo o resto eram de outras cores. Eu faria os cookies, os particionamentos, né, de uma maneira aleatória, eu não ia procurar onde estava um de cada cor, ia fazer de maneira aleatória, ia assar e depois fazer a contagem dos cookies procurando os M&M's amarelos. O que aconteceria? Aqui nós temos duas coisas acontecendo que eu quero que vocês prestem atenção. Primeira delas, obviamente, a hora que eu distribuísse, que eu fizesse os cookies, distribuísse os M&M's ali nos cookies, o que ia acontecer? Porque lá no meu saquinho eu tinha a menor quantidade de M&M amarelo, consequentemente, a hora que eu fizer o particionamento, a hora que eu fizer ali os cookies, eu terei uma menor quantidade de cookie com M&M amarelo. Eu terei uma menor quantidade de cookies positivos comparado com a situação anterior, né? Se não tivesse nenhum problema com os M&M's amarelos, certo? Então a primeira coisa é essa, o fato de eu ter menos M&M amarelo dentro do meu pote, do saquinho e consequente ali na minha massa, lá na hora que eu fizer o particionamento, eu terei menor quantidade de cookies positivos, cookie com M&M amarelo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está relacionada com a probabilidade de um cookie receber mais do que um M&M amarelo. Se eu tivesse 2 ou 3 M&Ms amarelos lá na minha massa, qual seria a probabilidade de cair de um cookie receber mais do que um M&M amarelo? Qual seria a probabilidade? Eu fiz a massa de cookie, coloquei todos os M&M's ali, só tem 3 M&M's amarelos, fiz um monte, fiz 20, né? No meu caso aqui eu fiz 20 cookies. Qual que é a probabilidade de cair mais do que um M&M amarelo por cookie, de um cookie receber mais do que um M&M amarelo? Uma probabilidade baixa, né? É mais provável que esses 3 M&Ms estivessem espalhados aí em outros cookies, né? Ao redor, ao longo dos 20 cookies que eu preparei, e não 2 ou 3 concentrados no mesmo, certo? Se foi misturado aleatoriamente, ali muito bem misturado, teoricamente, é mais provável que os cookies com M&M amarelo tenham apenas um. A probabilidade de ele ter 2 ou os 3 é menor, é pequena. Agora imagina a situação inversa. Imagina a situação inversa. Eu fui lá no mercado, comprei um saquinho de M&M, deu problema na fábrica de M&M, só que em vez de ter menos M&M amarelo, agora a fábrica deu outro erro. Ela estava com muito mais M&M amarelo em relação aos outros M&Ms, né? Então 70, 80, 90% do saquinho tinha M&M amarelo e o resto, os outros 10, 20, 30% era de outras cores. A hora que eu fiz ali a minha maçaroca, separei em cookies, fiz o meu particionamento
eu volto com o mesmo raciocínio. Duas coisas que aconteceram para a gente prestar atenção. Primeira coisa, por eu ter mais M&M amarelo na minha massa, consequentemente eu tenho maior quantidade de cookie positivo, maior quantidade de cookie com M&M amarelo, certo? Se você comparar com a primeira situação ou com a segunda situação, eu tenho maior quantidade de cookie positivo, maior quantidade de cookie com M&M amarelo. E o lance da probabilidade também. Agora eu tenho uma maior probabilidade de um cookie ter recebido 1, 2 ou mais M&Ms amarelos, porque lá na massa tinha um monte, é mais provável que agora um cookie receba mais do que um M&M amarelo, certo? Existe essa relação. E é aqui que eu quero chegar com vocês, nessa relação direta. Existe, portanto, uma relação direta entre a quantidade de M&M amarelo e a quantidade de cookies positivos, cookies com pelo menos um M&M amarelo, que por sua vez tem uma relação direta com a probabilidade de um cookie receber mais do que um M&M amarelo. Então, de novo, existe uma relação direta entre a quantidade total de M&M amarelo com a quantidade de cookie positivo, cookie com pelo menos um M&M amarelo, e a probabilidade de um cookie receber mais do que um M&M amarelo. Existe uma relação direta aí, correto? E, obviamente, que isso aqui tem tudo a ver com a distribuição de Poisson, tem tudo a ver com os cálculos da PCR digital, e vamos ver agora a definição formal de probabilidade ou distribuição de Poisson. Distribuição de Poisson. Vamos lá para a definição. Respira fundo, porque parece difícil, mas é muito facinho. É uma distribuição de probabilidade discreta que expressa a probabilidade de um determinado número de eventos ocorrer em um intervalo fixo de tempo ou espaço, se esses eventos ocorrerem a uma taxa média constante conhecida e independentemente do tempo desde o último evento. Você olha isso aqui e fica, meu Deus do céu, o que é isso? Puta negócio difícil. Cara, não é difícil. Primeiro que você já entendeu isso aqui, talvez você não saiba que você entendeu, mas você já entendeu isso daqui, e isso aqui está totalmente relacionado com os cálculos da PCR digital, como eu falei lá atrás. Se você entendeu esse lance do cookie, se você entendeu esse negócio da distribuição de Poisson, você vai entender 100% como funciona a PCR digital. Vamos ver essa definição agora, só que usando nossos cookies como exemplo. É uma distribuição de probabilidade discreta que expressa a probabilidade de um determinado número de eventos. No nosso caso, o número de eventos são os cookies com M&M amarelo, com um ou mais M&M amarelo, não precisa nem ser mais do que um M&M amarelo. Então, cookies com um ou mais M&M amarelo. Esse é o nosso número de eventos. Ocorrer em um intervalo fixo de, no nosso caso é espaço, que é a bandeja de cookie, né? São os cookies assados. Se esses eventos ocorrerem a uma taxa média constante conhecida, aqui no caso a gente teve 7 cookies positivos em relação aos 20 do total, né? Então a quantidade de cookie com M&M amarelo. E independentemente do tempo, aqui no nosso caso, né, espaço, desde o último evento. Então são os M&Ms distribuídos aleatoriamente entre os cookies. A hora que eu fiz a massa, eu distribuí os M&Ms aleatoriamente e fiz cookies teoricamente do mesmo tamanho, tem que ser do mesmo tamanho para isso aqui valer. Se eu fizer um cookie grandão, um pequenininho, aí já perdeu isso daqui, né? Porque o grandão vai ter maior chance de receber mais do que um M&M amarelo. Mas imaginando então que eu fiz ali os cookies todos do mesmo tamanho e eu distribuí os M&Ms todos aleatoriamente na massa na hora de fazer o particionamento, beleza? Então isso aqui, ó, você entendeu a distribuição de Poisson. Agora, você está 100% pronto para entender PCR digital. Na verdade, você já entendeu o PCR digital, você já entendeu como funciona, como calcula, com tudo, você já entendeu tudo. A gente só vai transformar cookie em M&M amarelo e amostra com quantidade de DNA, com o alvo ali que a gente quer quantificar. PCR digital. Com a PCR digital você não só consegue detectar, obviamente consegue detectar, mas você consegue quantificar a presença de um determinado alvo na sua reação, na sua amostra, né? Na sua amostra. Pode ser aí, se o seu objetivo pode ser quantificar a expressão de um gene, pode ser quantificar a carga viral de um paciente, pode ser quantificar a presença de um patógeno, pode ser quantificar a porcentagem de OGM numa população. Você pode fazer o que você quiser, consegue quantificar virtualmente qualquer coisa que você consegue quantificar com PCR em tempo real, com PCR convencional, qualquer coisa, só que você vai ver que com algumas vantagens. Então a PCR digital você consegue fazer a quantificação do alvo, que o nosso alvo pode ser o alvo X, qualquer alvo que seja, não importa qual seja agora. E aí o que você tem? Você tem ali uma caneca Becker cheia de M&M colorido, que você não consegue distinguir, quantificar a quantidade de cada um dos M&Ms. Na verdade aqui você tem o quê? É uma amostra. Uma amostra com um monte de DNA ali dentro, um monte de DNA, e você quer quantificar um alvo específico, um patógeno, um RNA mensageiro, um gene, o que você quiser quantificar, está aqui dentro, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa massa aqui,
de cookie, cheio de MM e vai particionar, vai fazer os cookies. A massa de cookie vai virar diversos cookies, vai particionar. Aqui é a mesma coisa, vai pegar essa reação, e aqui pode ser uma reação, pode ser não, vai ser uma reação, na verdade, de PCR em tempo real. É uma reação de PCR em tempo real com os ingredientes de uma PCR em tempo real. Tem amostra, tem primer, pode ser agente intercalante, pode ser sonda, você pode trabalhar, vai fazer uma PCR em tempo real aqui, reagente uma PCR em tempo real. Você vai pegar essa reação, em vez de você colocar ela inteira lá no equipamento, no sistema de PCR em tempo real, você vai particioná-la, você vai fragmentá-la, quebrá-la em diferentes pedacinhos. Então você vai pegar como se você pegasse essa reação montadinha aqui, pronta para ir para a quantificação e separasse ela em diversos tubinhos. Dezenas, centenas, milhares de tubinhos. Fazer isso daqui. Pegar um pouquinho dessa reação, passar para um tubinho, pegar um pouquinho dessa reação, passar para outro tubinho, pegar um pouquinho dessa reação, tudo com a mesma amostra, tá? Aqui nós estamos falando de uma amostra, tem uma amostra, você quer quantificar o alvo X nessa amostra e você está particionando, certo? Você está fazendo aqui os seus cookies com MMs coloridos, inclusive os amarelos. E aí você vai executar a PCR aqui e o que vai acontecer? Aqueles tubinhos que receberam o seu alvo, ali tem um ensaio para ele, o primer ou primer e sonda, mais o alvo, os tubinhos que receberam o seu alvo, a PCR ali vai funcionar. Aquele alvo vai ser amplificado, consequentemente, ele vai gerar fluorescência. Já os pocinhos que não receberam o seu alvo, nesse processo de distribuição, de particionamento, não receberam o seu alvo, a PCR ali não vai acontecer com ele e não vai ter geração de fluorescência. Ou seja, no final das contas aqui, nós teremos alguns tubinhos, algumas reações positivas e algumas reações negativas. Exatamente da mesma maneira que nós tínhamos lá com os cookies. Alguns cookies recebiam o MM amarelo e alguns cookies não recebiam. Os cookies que recebiam eram chamados de positivos, os cookies que não recebiam eram os negativos. Aqui é a mesma coisa, nós temos algumas reações que receberam o seu alvo, e aqui são as reações positivas, então elas funcionaram, elas amplificaram, o alvo foi amplificado ali dentro e gerou fluorescência. E as outras reações que não receberam o seu alvo não amplificaram, não geraram fluorescência, né? Interessantemente, assim como acontece lá no nosso caso dos MMs, que a gente olhou pro tubão lá, pro Becker, né? E não conseguiu quantificar, não conseguiu verificar a quantidade de MM amarelo, se você pegasse em alguns casos, né, se o alvo for mais raro, um alvo mais difícil de amplificar, se você pegasse esse seu alvo aqui, um GNX, né, que eu coloquei o GNX, pode ser o alvo X, isso aqui não importa pra gente qual seja o alvo. Se você tentasse fazer a PCR em tempo real, a PCR em tempo real convencional, né, deste seu alvo aqui, nessas suas condições, nessa sua amostra, talvez você não conseguisse detectar a presença dele ali. Talvez você não tivesse uma geração de fluorescência forte o suficiente para você fazer o processo de quantificação. Isso por diferentes motivos. Às vezes ele sei lá, é um gene que é pouco expresso. Se você estiver falando de um SNP, talvez seja um SNP em baixa quantidade, uma mutação, talvez uma mutação em baixa frequência na sua amostra, um patógeno em pequena quantidade na sua amostra, e aí por competição dos alvos, diferentes motivos, aquele alvo durante a amplificação, ele ia gerar uma fluorescência ou não ia gerar fluorescência, aqui misturadão, né, de uma maneira convencional, ou uma fluorescência não forte o suficiente para você conseguir fazer o processo de quantificação que demanda a PCR em tempo real. Só que aqui o fato de você ter separado, particionado essa sua reação em dezenas, centenas, vocês vão ver que na vida real são milhares de partições. O fato daquele seu alvo estar isoladinho ali numa partição, com todos os ingredientes de uma PCR em tempo real, aí sim ele consegue gerar fluorescência e amplificar, produzindo os pocinhos negativos e os pocinhos positivos. Agora o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez lá com os cookies. Nós vamos quantificar, nós vamos fazer a contagem de partições positivas, as partições que possuem o alvo, aplicar a distribuição de Poisson para determinar a probabilidade daquele pocinho ali ter recebido, aquele pocinho positivo ter recebido 1, 2 ou 3 ou mais alvos no processo de quantificação para calcular essa probabilidade e a partir daí fazer a quantificação. No final das contas, o que nós estamos falando aqui é que existe, de novo, a mesma coisa lá dos cookies, existe uma relação direta entre a quantidade de partições positivas, de reações positivas que amplificaram, que geraram fluorescência, com a quantidade do seu alvo originalmente lá na amostra. É a mesma racional. Existe uma relação direta entre a quantidade de reações de partições positivas aqui na PCR digital em relação à quantidade do seu alvo originalmente lá na amostra. Exatamente a mesma coisa, só que a gente precisa levar em consideração
que talvez um pocinho, 2 pocinhos, alguns pocinhos positivos, algumas reações positivas tenham recebido mais do que uma cópia do seu alvo. E essa consideração é feita, esse ajuste é realizado, essa normalização é realizada aplicando a distribuição de Poisson. É assim que a gente faz PCR digital. Então a PCR digital é uma PCR em tempo real convencional, só que você particionou, você separou ela em milhares de porções. E o fato de ser milhares de porções permite que você identifique a presença do seu alvo, que ele amplifique, ele gere fluorescência e você simplesmente vai lá e faz a contagem de partições positivas, considerando a possibilidade, a probabilidade de algumas dessas partições terem recebido 2 ou mais fragmentos. Então pronto, você já entendeu a PCR digital. Olha aqui o fluxo de trabalho de uma PCR digital, portanto é bem simples, já entendeu? Montou uma reação de PCR em tempo real, com reagente, ingredientes de PCR em tempo real, não faz diferença. Montou aqui a sua reação com um ensaio para detectar seu alvo. Só que antes de você performar, para você desempenhar essa reação, executar essa reação, você vai particioná-la em milhares de pequenas porções. Nanolitos aqui são porções muito pequenininhas. Algumas porções receberão seu alvo, portanto gerarão fluorescência ao longo da amplificação, e outras não receberão seu alvo e não gerarão fluorescência, certo? O que a gente vai fazer aqui é simplesmente contar a quantidade de partições positivas que geraram fluorescência, aplicar a distribuição de Poisson para fazer o cálculo do seu alvo, daquilo que você está quantificando. Então, aqui nós estamos fazendo uma quantificação que é absoluta. Nós vamos sair no final do dia sabendo quantas cópias de uma partícula viral tinha por ml de sangue de paciente, ou quantas cópias de um RNA mensageiro você teria, que se quisesse fazer isso, sei lá, por miligrama de tecido coletado, você poderia. O fato é que você consegue fazer uma quantificação absoluta utilizando esses ingredientes da PCR em tempo real, nesse processo de particionamento que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Ó, qual que é o grande diferencial desse lance todo aqui que eu mostrei para vocês? Porque que negócio aparentemente simples, né? Por que você está ouvindo falar sobre esse negócio agora? O grande diferencial da PCR digital para as outras técnicas de PCR, né? PCR convencional, PCR em tempo real no processo de quantificação, é o fato de você conseguir particionar. Esse é o grande diferencial. Aqui, o que divide uma técnica da outra, um método do outro, é justamente o processo de particionamento. E esse particionamento vai te permitir fazer a quantificação lá, certo? É isso que as empresas vêm trabalhando, vêm desenvolvendo para que seja produtos mais acessíveis, mais fáceis de executar, porque imagina, a gente vai fazer isso tudo na prática, né? Mas aqui nós temos uma amostra e como é que você vai particionar uma reação em milhares de pequenas porções? Você vai entender isso certinho na aula 2, na aula prática, a próxima aula da semana que vem, quando eu mostrar lá na prática a gente fazendo isso. Como que isso acontece? Como é que é possível isso aqui acontecer, né, na vida real? Quando você pega uma reação de alguns microlitros ali, particiona, separa ela em milhares de reações de nanolitros. Como é que você faz isso? Mas dá para fazer, tem tecnologia, mas aqui o ponto é que é o fato de você particionar, é justamente esse momento que você está particionando aqui a sua reação que faz o grande diferencial dessa técnica para as outras. É isso que as empresas vêm evoluindo, favorecendo que você consiga desempenhar aí na vida real, no dia a dia no laboratório. Mas para você conseguir materializar um pouco disso que eu falei para você, nessa parte da PCR digital, não ficar só para a semana que vem, vamos dar uma olhada, vamos lá no laboratório onde vai ser a aula prática da semana que vem, vamos lá no laboratório que eu quero mostrar para vocês o equipamento que a gente vai utilizar, a plaquinha, onde acontece o particionamento, como é que funciona esse processo. Eu não vou explicar em detalhes, mas é só para você ver, né, que eu mostrei aqui uma PCR em tempo real vai ser particionada em milhares de pedaços. Vamos dar uma olhada lá só para você ter noção de como isso acontece na vida real. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como realizar um experimento de PCR digital. Então nós viemos aqui para o laboratório só para você visualizar aqui como é que funciona a placa, o particionamento, mas não vou entrar em detalhes agora, tá? A gente vai entrar em detalhes na segunda parte dessa aula, tá? Semana que vem, quando ela for lançada, se você está assistindo em tempo real, conforme o lançamento aqui, na semana que vem, quando lançar a aula 2, você vai ver. Ou se já está gravado, você assiste aí, aqui nessa mesma playlist no YouTube tem a aula 2. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona o particionamento, né? Lógico que, diferente do que eu mostrei lá na aula teórica, você não vai pegar uma reação que está num tubo e distribuir em centenas, milhares de pequenos tubos. Não é assim que funciona, obviamente. O negócio é muito mais automatizado. Não dá, até porque são nanolitros de reação. Não faz sentido. Então a placa que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. É essa plaquinha aqui.
Nessa especificamente que eu estou mostrando, é uma placa para 24 reações, então a gente consegue fazer 24 reações. Tem placa para 96 reações também, essa aqui são 24. Então a reação acontece aqui no tubinho, no furinho mesmo, como se fosse uma placa convencional de PCR convencional, PCR em tempo real, vai pipetar a amostra aqui dentro do tubinho, normal, aqui do pocinho, certo? Não tem muita diferença. O que vai acontecer de diferente é depois que você pipeta a amostra aqui dentro, o que vai acontecer? Vocês vão ver isso com calma lá na segunda parte da aula. Nós vamos colocar esse selo aqui. Vamos colocar o selo em cima, aqui em cima da plaquinha. Ele é um selo de borracha, você vai ver que ele é emborrachado. E usando esse selo aqui que a gente vai conseguir fazer o particionamento. Olha só, vou pegar uma outra placa aqui que já está selada, ó. Então essa aqui é a mesma plaquinha, uma plaquinha semelhante, não é exatamente a mesma, ela já está seladinha. Colocamos o selo aqui bonitinha. E o que vai acontecer? Aqui dentro, então a gente pipetou a amostra, a reação está ali pronta para a gente colocar no equipamento, está tudo certinho. O que vai acontecer aqui? O equipamento, na hora que a gente colocar essa plaquinha lá dentro do equipamento, ele vai, em cada um dos pocinhos, ele vai empurrar essa borrachinha, esse selo emborrachado, ele vai fazer uma pressãozinha aqui. Quando ele faz essa pressão, a amostra que está aqui dentro, por um processo microfluídico, vai ser distribuído para todas as milhares de partições que tem aqui dentro. Tá? Depois a gente vai ver isso com calma, mas é isso que vai acontecer. A gente vai colocar a amostra, selar com esse selo específico aqui emborrachado, o equipamento vai fazer uma pressãozinha lá bem em cima do pocinho, e quando ele faz essa pressão, por pressão positiva, um processo microfluídico, toda a amostra que está ali dentro, ou parte da amostra que está ali dentro, vai ser distribuída para as milhares de partições que tem aqui na placa. Aqui nessa plaquinha, essa que já está usada, dá até para ver, eu vou mostrar aqui de perto para vocês, mas dá até para ver mais ou menos como é que está relacionado o particionamento. Essa plaquinha aqui, especificamente, ela é de 96 reações, tá? Então se a gente tivesse com ela aberta, teria aqui 96 pocinhos. Mas dá para olhar lá aqui na parte de trás também, e aqui na parte de trás, cada quadradinho desse aqui, é onde estão as partições. A amostra ela foi distribuída ali para aquelas milhares de partições que nós temos aqui, certo? Então, se a gente olhar ela de perto, eu vou mostrar aqui ela de perto para você, dá para ver ali os pontinhos onde aconteceram as reações, onde aconteceram os particionamentos e depois a amplificação e a geração de fluorescência nos pocinhos positivos. Então é isso, preparamos as reações, colocamos as reações aqui dentro da placa, colocamos esse selo específico aqui para isso em cima da placa, e está selado bonitinho, o equipamento lá dentro automaticamente faz essa pressãozinha por pressão positiva, distribui a amostra para todos as milhares de partições e a reação de PCR em tempo real vai acontecer no equipamento ali normalmente e as fluorescências captadas, certo? Agora a gente pode voltar lá para finalizar a aula no estúdio e estamos no finalzinho já, a gente vai lá para o estúdio para você só ver algumas informaçõezinhas extras que eu ainda não falei. Vamos lá! Finalizando nosso raciocínio aqui hoje, ó, considerações finais sobre a PCR digital. Lembre-se que a gente vai continuar essa aula aqui com mais calma depois, tá? Eu vou explicar em mais detalhes as coisas que precisarem entrar em detalhes, mas por enquanto esse era o geralzão que você tinha que saber. PCR digital, nós estamos aqui com a possibilidade de fazer uma quantificação absoluta, né, utilizando fluorescência, reagentes PCR em tempo real. Só que, diferente do que acontece na PCR em tempo real, quando você faz uma quantificação absoluta, na PCR digital você não precisa de uma curva padrão, você não precisa produzir uma curva padrão, que é o gargalo, né? O gargalo da quantificação absoluta por PCR em tempo real é a curva padrão. Na PCR digital você não precisa disso. Você utiliza aqui os mesmos reagentes de uma PCR em tempo real, os mesmos, não tem diferença de reagente de PCR em tempo real, e é uma técnica indicada para quantificação de qualquer coisa, mas especialmente quando você tem a necessidade de quantificar alvos raros, genes menos expressos, um patógeno que está em baixa quantidade, uma mutação em baixa frequência na amostra. A PCR digital é especialmente interessante nesse caso, porque ela tem um limite de detecção maior, ela consegue detectar alvos que estão mais raros na sua amostra. A PCR digital, como eu disse, qualquer reagente PCR em tempo real, então compatível tanto com sonda como agentes intercalantes, Cyber ou TACM e assim por diante. E no processo de particionamento, só para ficar claro aqui, quando você vai particionar, é uma amostra por particionamento, tá? Uma amostra por particionamento. Não dá para misturar 2 ou 3 amostras e elas misturadas, a reação delas misturadas, fazer o particionamento delas. Apesar de você conseguir fazer multiplex, a gente vai falar isso com calma na próxima aula, né? Analisar mais do que um alvo por amostra, ou seja, utilizando um mesmo particionamento, processo de particionamento,
para analisar mais do que um alvo. Aí dá para fazer sim. Bom, e com isso nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como funciona a técnica da PCR digital. E na semana que vem, na segunda parte dessa série aqui, nós vamos fazer isso aqui que eu mostrei para vocês, né, que antes estava numa cozinha, vamos fazer no laboratório de verdade. Vamos sair, partir de uma amostra, fazer uma reação de PCR em tempo real, particioná-la, colocá-la no equipamento e colocar para analisar. E na terceira aula a gente faz a análise dos dados, dá uma olhada no nosso resultado, faz a análise dos dados, vou mostrar algumas aplicações ali para vocês e a gente fala rapidinho no final sobre as aplicações. Então, se você gostou, agradeço também aqui a Gen que disponibilizou todo o material para eu preparar essa aula aqui, a parte teórica, a parte prática, nos forneceu as informações necessárias, disponibilizou o laboratório, o equipamento, o reagente e assim por diante. Que a Gen, obrigado demais pela parceria de vocês nessa aula aqui. Eu tenho certeza que muita gente está aprendendo. Nós estamos compartilhando conhecimento, disponibilizando conhecimento sobre Biomol, porque vocês estão nessa junto comigo. Valeu, galera! E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, like, aquela coisa toda. A gente se vê na aula 2, semana que vem. Tchau, tchau!